já despertou em você? Como é que era esse contato, assim? Cara, é uma coisa que é engraçada de falar, mas na época que eu tinha um blog, o Alto RPM, era um blog. O Alto RPM começou como um blog. E quando eu vi que a leitura estava caindo, que o brasileiro estava ficando menos interessado por leitura, ele estava mais integrado nessa nova mídia, que é o audiovisual, eu migrei para o YouTube, né? E eu escrevi isso no meu blog uma vez, da onde surgiu minha paixão por carro, né? E de um modo geral, eu vou te falar assim, com certeza ela nasceu comigo, porque minha mãe fala que quando eu era criança, qualquer coisa que eu pegava, e era assim. Então, tipo, a minha família é 100% não automóveis. Ninguém é ligado em carro. Ninguém gosta de carro. Agora, como é que surgiu isso? Veio comigo, que eu brinco que eu falo, veio um defeito de fábrica, um fusível queimado ali assim aqui. E histórias bem pessoais, né? Vale falar isso aqui, assim, a live é pra isso, né? Mas a situação financeira da minha família, quando eu era molequinho, era muito, muito, muito limitada. E o meu pai, o senhor Ivan, engenheiro florestal, ele herdou do pai dele um Passat que tava todo ferrado quando eu era criança. E o meu pai, para economizar dinheiro e tudo mais, ele fazia manutenção do carro. Então, se fosse pendurar um para-choque, e isso acontecer, pendurar um para-choque com arame, eu vi isso acontecer lá com a furadeira, prendia lá, rindo. Meu pai trocava a vela, mexia no carburador, no motor de arranque, e ele não gostava disso, mas ele sabia fazer a manutenção. Então essa paixão por carro, pela mecânica, assim, de quando eu era criança, chegar no meu pai falando assim, eu tô mexendo na vela, é isso aqui. Eu falei, Pra ele era uma obrigação e pra você era diversão. pra mim era aquele momento de filho com o pai, a admiração do filho com o pai. E meu pai mexendo ali no carro e tudo mais, não sei o quê, e mostrou que era uma vela, e tinha cerâmica, eu achava que vela era tudo de cera. Não tinha noção, né, quando a gente era criança. Então foi uma coisa que, tipo, foi cultivada muito com meu pai, principalmente, isso aí. E aí depois, revista Quatro Rodas, né, e aí quando eu vim pra São Paulo, teve a época do Velozes e Furiosos, o surgimento de diversas revistas focadas, né, na parte de performance, um tuning na época. Agora que você entrou nesse assunto, você chegou aqui em São Paulo com 15 anos, teve o acesso aí às revistas, a tudo. Acredito eu, sua paixão aumentou ainda mais. E como que você, tipo, vou ser jornalista pra falar de carro. Como é que chegou nisso? Como é que te deu esse insight, assim? Então, eu achava que para eu trabalhar com carro, eu teria que ser engenheiro. Era a minha visão na época. Então, tenho que ser engenheiro para trabalhar com carro. Sempre tive o sonho de ser piloto de testes e engenheiro. Aí eu fiz a faculdade, quando eu estava na escola ainda, eu fiz o vestibular e passei na FEI, que era a Faculdade de Engenharia Industrial, aqui do lado. Para engenharia Fundação mesmo. Educacional, Inaciana, tá. e os cacete A4, beleza. Aí eu comecei... Coragem, hein, na feia. A coragem não durou muito, irmão. Na feia... na feia, coragem. Porque assim, cara, eu não sou de exatas. Não sou. Eu queria ser algo que eu não sou. Ponto. Então eu passei um ano tentando fazer engenharia. Mano, quando eu tava chegando no ponto ali de colocar, sei lá, formiga no micro-ondas e ver o bichinho... Eu falei, mano, não é pra mim isso aqui. Não tô bem. Não tá me fazendo bem isso. Aí, eu falei, não é pra mim. E aí conversei com os meus pais e tal. Falei, olha, isso aqui não é pra mim. Eu gosto de engenharia e de carro e tudo mais. Eu achava que esse era o caminho. Eu trabalhei no Fórmula FEI, no FA7, inclusive, na época. Tudo que aplicavam e mostravam ali, eu conseguia entender. Mas quando chegava o professor falando, vetorial, V... Eu olhava e falava, mano, o cara tá loucão, cara. Tipo, não era pra mim, mano. Não era pra mim. Aí eu peguei e falei, não é pra mim. Falei com os meus pais, falei, olha, eu sou de Belém. Eu fui passar umas férias em Belém. Falei, olha, quando eu voltar eu vou decidir, vou ver o que eu vou fazer. E aí, no meio dessa história que eu tava em Belém, houve aquele acidente com um avião da TAM, que passou reto na pista de pouso e caiu no próprio, né, prédio da TAM, uma história horrível. Mas eu me lembro de, tipo, abrir e estar assistindo o jornal, acompanhando. E eu lembro do Bonner falando alguma coisa assim, atenção, agora é oficial. Mudaram o sentido de pouso da pista do aeroporto de Congonhas. Tipo, como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu falei, caralho, é só mudar o vento que muda o sentido de pouso, tá tudo bem. E daí me deu um... Eu falei, mano, por que eu não faço jornalismo e falo de carro? E aí eu me toquei, que eu vivia escrevendo, que eu gostava de escrever, que eu gostava de ler e tudo mais. Eu falei, porra, pode ser o meu caminho. Quem sabe?
Aí eu fiz o vestibular, na época da PUC, era unificado, que eu fiz lá, que meu pai é professor lá, eu consegui bolsa, então facilitou bastante pra gente. E meu pai 2, na verdade, que não é meu pai. Meu pai de sangue mora em Belém mesmo, e meu pai 2, que eu chamo pai 2, que o pessoal chamaria de padrasto, provavelmente eu chamo de pai 2, porque é um pai 2 pra mim fantástico. Então ele trabalha na PUC, consegui bolsa, só que aí eu só tirei nota pra fazer publicidade e propaganda. Eu falei, tudo comunicação social é a mesma coisa, né? Vamos nessa. Não era. Aprendi coisas incríveis, mas não era. Eu queria... Só que aí que tá. Depois que eu comecei a fazer publicidade e propaganda, eu comecei a mandar e-mail para todas as revistas. Falei, olha, tá aqui o meu currículo, eu quero trabalhar com carro, eu quero ser jornalista, E de todos que eu mandei para todas as revistas, Full Power, 4 Rodas, Revista Carro, Auto Esporte, Não, Car Drive não existe na época ainda. Tudo quanto era revista, uma pessoa me respondeu. Gerson Campos, do Acelerados atualmente. Sim. É um cara que, assim, eu tenho... Hoje, inclusive, especialmente hoje, eu tô num momento de muita gratidão de olhar pra história, né? Porra, imagina, encaixotando tudo que eu tô no apartamento na mudança, pensando sobre a vida que me trouxe aqui até agora. E o Gerson Campos é um cara que, sem sombra de dúvidas, eu tenho uma gratidão enorme porque ele me contratou 2 vezes. Uma quando era estagiário da revista Carro e 6 anos depois para trabalhar com ele no Acelerados, né? Então foi um cara que me aceitou muito nas minhas dificuldades, limitações de amadurecimento naquelas épocas, né? Foi um cara que fez toda a diferença na minha vida. E então, o Gerson respondeu, falou, mano, eu quero trabalhar com carro. Aí ele falou, mas você tá fazendo publicidade? Aí eu falei, irmão, por favor, lê o meu currículo e me dá uma chance pra gente conversar, porque eu vou passar pra jornalismo. O cara leu o meu currículo e me chamou pra uma entrevista e eu passei. Então, eu queria fazer jornalismo e ainda fazendo publicidade e propaganda, eu consegui uma vaga de estagiário de jornalismo na revista Carro, né? Na Carro Online, na época, né? Então, foi esse o meu caminho, assim. Eu saí de engenharia, entrei em publicidade e propaganda, arrisquei, botei a cara, fiz uma planilha de Excel, peguei o e-mail de todas as revistas e mandei para todo mundo. Eu fui vendo quem nem respondia, quem não respondia, 2 dias depois eu mandava de novo, não sei o que e tal. Até que o senhor Gerson Campos, topetudo, que nasceu na Cachoeira, como a gente fala, porque ele fala alto pra caralho. O Gerson foi o cara que me permitiu, né, a entrada nesse mundo.